Aleluias, glórias a Deus, louvado e exaltado, engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui em mais uma escola bíblica, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem muita demora, mas meus amados irmãos, para a gente aproveitar bem a nossa lição, nós vamos estar orando ao Senhor. E após a oração nós já estaremos entrando na lição. Amém? Hoje, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar tratando de um assunto, falando a respeito de palavras honestas, Nós vamos falar muito a respeito de perjúrio, sobre juramento, na qual o Espírito Santo de Deus estará nos ensinando nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, graças te damos, meu Pai, por esta rica e maravilhosa oportunidade, ó Deus, de poder estar aqui neste lugar. Meu Pai amado, querido, o Senhor, meu Pai, é maravilhoso, é adorado, é louvado. E como no dia de hoje, meu Pai, eu tenho refletido a respeito tanto da minha pessoa, como também do meu semelhante, o ser humano na qual o Senhor criou. E eu tenho visto ali, meu Pai amado, querido, um dos seus requisitos, meu Pai, de caráter que nós devemos ter, meu Pai, a sua paciência. Meu Deus, e nós temos visto ali como que a sua misericórdia, a sua paciência, meu Deus, para com todos nós, meu Pai, ela é incrível, ela é incomparável. Meu Pai, e nós sabemos que sem Ti, sem o Senhor, nós não somos nada. Por essa razão nós procuramos, meu Pai, de uma maneira, na verdade nós não sabemos te adorar, porque, meu Pai, o Senhor é santo, santo e santo. Meu Pai amado, nós estamos aprendendo a adorar o Senhor, meu Pai amado, querido, porque o Senhor é maravilhoso, é incomparável. É por isso que nós estamos aqui, para aprender do Senhor, para aprender da Tua palavra. E te pedimos, meu Pai, fala conosco, meu Pai, através dessa lição, nos ensina, que não seja o homem a pronunciar os Teus ensinos, mas que seja o Teu Espírito Santo, meu Pai amado e querido, sobre o homem para nos ensinar e falar a Tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por estar aqui. Graças te damos. Assim nós te pedimos em Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos estar tratando nesta noite na lição de número 6 da revista CPAD, na qual um dos pastores que eu tenho grande estima de aprender com ele, um dos pastores, o comentarista da revista, pastor Osiel Gomes, e ele traz esse assunto sobre, o Sermão do Monte, falando as coisas a respeito do reino de Deus, sobre o reino do Senhor. E hoje aqui nessa lição da revista da CPAD, nós vamos estar falando sobre expressando palavras honestas, que isso precisa ser mudado no âmbito da igreja evangélica na terra, é um dos atributos, Nós não podemos somente
viver na questão pentecostalismo, sem ter uma mudança de caráter dentro do nosso ser. Amém? O nosso texto de ouro, que é o nosso texto áureo, que se encontra, a título como tema desta lição, Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática, ela nos ensina que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A nossa leitura em classe, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37, a nossa leitura oficial de escola bíblica, diz assim: outrosim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não falar falsamente, perjúrio, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Vamos já entrar na lição, na introdução aqui, meus amados irmãos. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente, de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nesta lição, veremos como o Mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos, e seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários, e em seu reino a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Meus amados irmãos, para a gente entender essa questão que nós não devemos jurar, a gente tem ouvido falar muito
apesar de que hoje não ouço mais falar isso, mas antes se falava assim, ó, quando a gente queria provar algo para alguém, né, que aquilo que a gente estava falando é verdade, ou que aquilo que a gente fosse prometer é uma verdade, a gente costumava falar dessa maneira: não, eu juro pelo meu pai morto, que meu pai morra, que se isso acontecer eu faço isso e isso para você. Não, eu juro pela minha mãe que se tal coisa acontecer eu faço isso para você. Não, eu juro pelo meu pai e minha mãe que isso aqui é verdade, né? E vou mais além ainda tinha os costumes que eu ouvia muito, as pessoas falavam: não, eu juro por Deus, te juro, eu te juro que isso é verdade. E na verdade aqui, meus amados irmãos, por toda a lei, né, e os profetas que apontavam para Cristo, aqui o Senhor Jesus, na verdade, Ele não estava querendo, meus amados irmãos, tirar algo ou substituir algo, né, ou trazer alguma revolução daquilo que já estava dentro da lei e que já vinha acompanhando até ali os profetas. Quando Jesus fala, na verdade, não jurei por aquilo, não jurei por isso, nem por aquilo outro, nem por Deus, nem pelos céus, Jesus ele estava trazendo, meus amados irmãos, algo que os escribas e que os fariseus eles queriam legalizar suas mentiras, predominar as suas mentiras através de um juramento. A única coisa que eles não faziam era falar, jurar por Deus, mas por todas as outras coisas, para eles querer legalizar algo, uma mentira, uma falsidade, até algo pecaminoso a favor deles, eles falavam em questão de juramento. Por esta razão na qual Jesus chegou nesse ponto de falar que o dever do cristão, o dever de todo aquele que serve ao Senhor, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que teve e tem uma vida transformada por Deus, o que tem que ser extraído dela não é nada que seja desonesto, não é nada camuflado, não é nada com segundas intenções, não é nada voltado compartilhado com falsidade, compartilhado com mentiras, querendo camuflar aquilo que é verdade, querendo esconder tudo aquilo que é verdade, né? Então Jesus, quando ele traz esse texto, ele traz esse ensinamento, ele traz essa exortação, querendo tanto alertar os irmãos, os judeus, os discípulos daquela época e nós nos dias de hoje, né? A questão disso, para que não viesse cair da mesma forma que os escribas e os fariseus que queriam legalizar suas mentiras, né? E seus atos pecaminosos, porque era isso que acontecia. Por esta razão que Jesus falou, mas
E uma coisa que nós devemos tomar cuidado, meus amados irmãos, verdade prática, já li aquelas frases já de estudo ali, que nós não devemos prometer nada, ou voltar nada, ou fazer juramento de nada, né, com outras intenções. A gente tem que ter, né, é isso que Jesus estava querendo passar para os discípulos, e pegando os escribas e os fariseus no contrapé, falando para você, ó, vocês juram por isso, vocês não juram por Deus, né? Porque é pecado, sim, mas você jura por isso, você jura por aquilo, volta por isso, volta por aquilo, com a intenção de camuflar a verdade, com a intenção de continuar na mentira, de continuar na falsidade a favor de vocês. Então Jesus estava exortando, ao mesmo tempo que estava ensinando o povo daquela época e seus discípulos, ele estava trazendo a exortação aos escribas, né? Os escribas, quem que eram os escribas? Aqueles que, né, redigiam a lei, aqueles que falavam a lei, né? Aqueles que escreviam na verdade, né? Os fariseus, né? Fariseu tem gente para a gente aprender aqui, quando se ouve falar de fariseu, a pessoa dá a entender a questão do camarada falso, do hipócrita, né? Do enganador, né? Do mentiroso. E na verdade, fariseu, meus amados irmãos, na verdade, fariseu podia falar, a Bíblia chama de fariseu. Mas na verdade, ó, os separados, né? Podia até falar os separatistas, né? Podia até dizer assim. Mas fariseu, tem uma passagem, não vou me lembrar o capítulo e versículo, que o apóstolo Paulo, quando pega e fala assim, eu também como fariseu, aí quem vê, quem não entende vai falar, nossa, o apóstolo Paulo ele está se chamando de hipócrita? O apóstolo Paulo está se chamando de falso? Não, na verdade não. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, eu também como fariseu, ele está falando assim, eu também como separado. Para a gente entender, então, né, tira essa mentalidade, né, porque a pessoa tem essa mentalidade que fariseu é o hipócrita. Ah lá, já vai o irmão fariseu, né? Não tem nada a ver com hipócrita, com fariseu, na verdade é separado, né? Então Jesus ele estava trazendo esse ensinamento aos discípulos e às pessoas da época, como também estava exortando aos escribas e fariseus, olha, não fazer isso, a sua palavra, se você crê em Deus, se você é um sacerdote, se você é um escriba, se você é uma pessoa separada por Deus, você fala da lei, você ensina a lei, você prega a lei, então a sua palavra ela tem que ser a verdade, a tua palavra ela tem que ser sim, sim e não, não. Não querer redigir algo, falar falsamente, fazer um perjúrio, que é falar falsamente, perjúrio, né? É falar falsamente para querer justificar as suas atitudes, seus erros e suas falhas, né? Assim Jesus passou esse ensinamento através dessa palavra de Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 37. Meus amados irmãos, vou dar introdução aqui. Nós podemos pontuar só nessa introdução, antes de entrar no primeiro tópico aqui, fazer aqui 7 pontuações, mas não vou falar sobre elas. 7 pontuações. Primeiro aqui, eu achei interessante isso aqui. Primeiro, o homem ele é responsável pelos seus atos.
E quando nós falamos que o homem é responsável pelos seus atos, isso não inclui a ação maligna, isso não inclui atividade demoníaca, de maneira alguma. Isso inclui exclusivamente atividade unicamente humana e não maligna. O homem é responsável pelos teus atos e não adianta querer falar que foi demônio. Não, o homem é responsável pelaquilo que promete. É este ensinamento que Jesus estava passando para os seus discípulos, o povo daquela época, e está passando para nós hoje. O homem, ele é responsável pelo que promete. Primeiro ponto. Segundo, o homem, além de ser responsável pelos teus atos, o homem, ele tem que ter o desejo de um caráter dentro dele, não labial, não apenas fora, não apenas exterior, mas ele tem que ter esse desejo incumbido dentro dele, que além ele ser responsável pelo que promete, responsável pelos teus atos, o homem, ele tem que falar a verdade. O homem que tem o caráter dentro do teu coração, da tua alma, um homem que nasceu de novo, que entregou a sua vida a Cristo, teve a sua vida transformada, teve a sua vida mudada, meus amados irmãos, porque quando Cristo muda e transforma a vida de alguém, vamos entender uma questão aqui, não é só na questão mundano, não é só na questão arrancar o mundo, não é na questão de mudar as vestes, não é só na questão de mudar o modo de agir, o modo de andar, o modo de falar, não é só na questão de vícios, vivi uma vida totalmente destruída e errada lá fora. Jesus vem, traz, liberta e transforma. A pessoa não é mais aquela pessoa que vivia no mundo, não. Jesus não faz somente esse tipo de transformação. Quando Jesus liberta, transforma, cura, lapida, sabe, limpa a pessoa, meu amado irmão, é de dentro para fora. Então não vai somente arrancar a podridão, mas vai deixar um caráter para a pessoa viver uma vida transformada, um caráter reto. Olha, ele vem, transforma, muda e fala assim, ó, agora você vai andar certinho, agora você vai ser um homem de caráter, preserva o teu caráter, né? É o segundo ponto. E um dos requisitos do caráter é o que? É sim, sim e não, não. Passar disso é procedência maligna. É o que? O homem transformado é uma pessoa que fala a verdade de coração. Terceiro ponto, é uma pessoa que pensa no que é verdadeiro, né? É assim que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, né? Nessas coisas pensai. Um homem transformado no poder de Deus, né? Ele vai ter o que? Pensar no que é verdadeiro. Ele vai raciocinar naquilo que é honesto. Ele vai pensar, opa, não, no mundo eu falava, eu prometia tantas mentiras, no mundo eu falava tanta falsidade, já menti até no tribunal, já menti para tanta gente, já jurei para tanta gente, já fiz tantas coisas falsas. Não, Jesus mudou a minha vida. Agora a minha vida é o que? É pensar nas coisas retas, é falar as coisas retas. Agora não depende mais de Jesus, agora depende de mim andar naquilo que é honesto, naquilo que é verdade, pensar naquilo que é reto e naquilo que é verdade, né? Quarto ponto, jamais, isso aqui, né? Não dará falso testemunho. Quarto ponto, jamais, meus amados irmãos,
Dá uma pincelada aqui. Eu volto a falar, uma coisa que eu gosto de falar dentro da igreja, porque o mundo é mundo. As igrejas evangélicas não deveria nunca haver isso. Falsidade, mentira, puxar tapete de pastor, puxar tapete de obreiro, puxar tapete de irmão, falar mão de irmã, falar falsamente contra o pastor, falar as coisas, inventar mentiras, falar falsamente, querer fazer motim, querer fazer algazarra, porque a pessoa que expressa um ser honesto dentro do teu coração, dentro da tua alma, ela jamais vai aceitar suborno, ela jamais vai aceitar falar falso testemunho contra alguém, ela jamais vai falar falsamente contra alguém. Quarto ponto. Quinto ponto, e quem fala a verdade tem valor. Hoje já é o contrário, hoje é o contrário. Hoje você falar a verdade, meu amado irmão, não vale mais nada. E isso não pode chegar dentro das igrejas evangélicas. Você, irmão, que vai acompanhar isso daí, já aprenda isso aqui hoje. Já aprenda isso aqui hoje. O mundo não pode entrar dentro das igrejas evangélicas, e a igreja evangélica não pode imitar e nem se comparar e nem ser igual ao mundo. As igrejas evangélicas, ela tem que ser diferente do mundo, falar sempre a verdade e andar nas coisas honestas. Só que hoje é o contrário. Hoje o mundo é mentiroso, o mundo fala mentira, o mundo fala falsamente, o mundo é desonesto. Existem pessoas corruptas lá fora, pessoas que matam muitas das vezes, às vezes por nada o outro, só por causa da boa fama. Isso lá fora. No mundo político é assim, no mundo militar, no militarismo é assim. Hoje está uma algazarra no mundo lá fora, e dentro das igrejas evangélicas jamais deve haver esse tipo de coisa. Você quer ver uma verdade aqui? Experiência comigo mesmo. Teve uma certa vez, dormi demais, perdi o horário da van, acordei, já era 5, acho que eram umas 10 para 6 ou 5h40. E para quem sabe, Uber aqui para Cidade Jardim é a coisa mais difícil que tem. É terrível. É terrível. Liguei lá na firma, passei a situação, aí beleza. Chegou no outro dia, eu falei a verdade. Cheguei, aconteceu isso, Se eu não quisesse falar a verdade, é por isso que eu falo que o nosso proceder tem que ser sim, sim ou não, não. Tem que ser sincero. Quando fala não e sim, sim, está falando de caráter honesto, de caráter sincero. Eu poderia ter passado o WhatsApp, ligado, falar, eu estou com problema, estou com enfermidade, e na verdade não estava com coisa nenhuma. Eu estava dando razão a quem? A mentira. Eu estava dando razão a quê? A uma coisa falsa. Eu estava dando razão ao quê? A minha alma a ficar ruim, o meu espiritual ficar doente. Essas coisas que nós temos que tomar cuidado. Nós achamos que não é nada, coisas semelhantes a essas, que não vai dar tempo de falar aqui, coisas semelhantes a essas, e muito mais ainda, que deixa o espiritual doente, que deixa a alma doente, e que a gente acha que não é nada. É aí que está o perigo, é aí que está a questão. Aí chegando lá, simplesmente, falei a verdade. Olha, aconteceu isso, tal, perdi o horário, dormi demais, não tinha dinheiro. Ainda falei, eu não tinha dinheiro como vim,
né? Não tinha dinheiro, né? Se propôs, não, eu pago o Uber por você, mas como já fiz isso, Uber é difícil, a não ser que um Uber venha entregar alguém aqui, dê sorte de você pegar um aqui. É terrível, 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 terrível. Aí tá, falei, expliquei a situação. Eu poderia, né, se eu não fosse uma pessoa que busca as coisas honestas, que procura ser honesto, não, olha, não tô legal, tô ruim, eu não tô bom, tô ruim pra caramba, e não sei se eu vou no médico não. Eu falava assim, tô muito ruim, não tá dando certo. Poderia, e passaria desapercebido, normal, mas eu fui falar a verdade, e por eu falar a verdade, né, acharam ruim por eu falar a verdade. Ainda tive que ouvir colegas meus falar assim, tá vendo? Tu vai querer falar a verdade? Você devia ter inventado uma mentira. Você devia ter inventado uma desculpa. E são coisas que a gente não vigiar, a gente fica pensativo. Se você não tiver o pensamento firme, fala, não, o importante é que Deus viu, pronto, acabou o assunto. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A verdade, que ainda é o valor supremo e maior, porque a verdade é Deus, e Deus está em nós. Então a verdade, né, é o supremo da honra e da honestidade. A verdade é o supremo e a honra. Só que a mentira, ela tem tomado o lugar da verdade. E é isso que tem acontecido e acontece no mundo lá fora, dentro de uma empresa, perante chefe, perante os colegas, perante líder, dono de empresa, seja quem for, não importa, de grande escalão ou de baixo escalão, de pessoa da alta sociedade ou da baixa sociedade, pessoa de alta posição ou de baixa posição, não importa, a mentira é que está tendo o valor na sociedade lá fora. A mentira é que está prevalecendo lá fora. E quem que é o dono da mentira, na qual Deus declarou paternidade? Quem? O diabo. O diabo é o pai da mentira. E a mentira lá fora, ela vale muito mais do que a verdade. Vale muito mais do que R$1 milhão. Essa que é a verdade. A mentira lá fora, ela é cara, ela tem preço, ela custa. Agora, nós que temos uma vida transformada pelo poder do reino dos céus, pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós temos que ir continuando, agindo, andando e falando a verdade, que é expressando palavras honestas, né? Falar a verdade, quem fala a verdade tem o seu valor. Provérbios 16:13 aqui, ó. Provérbios 16:13 diz assim, ó: lábios honestos são o contentamento dos reis, eles dão valor ao que fala coisas retas. A Bíblia fala isso. Só que no mundo lá fora, a mentira, ela tem tomado o seu lugar. Mas uma coisa é certa, irmão. Uma coisa é certa, irmã, que andando na verdade e falando sempre a verdade, o apóstolo Paulo, pelo Espírito
Espírito Santo ele vai nos falar uma coisa linda, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo, 2 Coríntios 13, e o versículo 8. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. A verdade, tem gente que fala assim, não, eu vou além da verdade. É outro perigo também. A pessoa quando fala assim, não, eu vou além da verdade, está errado. Porque quando a pessoa fala que vai além da verdade, sabe o que acontece nisso daí? Acaba inocentando o culpado, né? Inocentando o culpado, e o que é inocente passa a ser culpado. É aí que está o perigo. Não, a verdade é o limite. A verdade é o limite. Não existe essa questão e além da verdade, isso não existe. Porque quando isso acontece, o que vai acontecer? O culpado acaba sendo inocentado, o culpado, e o que é inocente acaba sendo culpado. Então a verdade é o limite. Nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. E quem fala a verdade, ela tem o seu valor. Custe o que custar, nós devemos andar e falar a verdade. Custe o que tiver que custar, falar a verdade, expressar as coisas honestas. Isso é agradável diante de Deus. E o último ponto, deixar a mentira e fale sempre a verdade com o seu próximo, né? É isso que eu, volto a falar novamente aqui. A igreja não deve ser imitador do mundo. A igreja, ela tem que ser diferente do mundo. E nós vamos tratar aqui a respeito que nós não devemos jurar pelo céu e nem pela terra. Fala a lei do juramento, primeiro subtópico. Segundo subtópico fala sobre o propósito da lei do juramento. E não jureis nem pelo céu e nem pela terra. De acordo com a lei mosaica, enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, o que fala falsamente, aquele que faz um juramento falso. Perigo, né? Aquele que vota, né? Aquele que faz um voto, aquele que faz um juramento, né? E não cumpre, né? Então, mas por que isso foi colocado na lei? Por que Deus colocou isso na lei? Né? Nos 10 mandamentos, não jurarás, né? Falsamente, né? Não falar falsamente. Por que isso foi colocado? Não é para condenar o povo, mas para que o povo, por o homem ser, veja bem, pelo homem ser falho, ter suas falhas, o homem ser pecador, né? Pelo homem ser pecador, é para ele pensar, analisar aquilo que ele fosse voltar, aquilo que ele fosse jurar. Porque o que acontece? Quando jurava, não, eu juro meu voto, eu faço esse voto assim, eu juro isso, Deus, olha, eu juro que a partir de hoje, e Deus conhece, Deus sabe que o homem é falho, o homem é pecaminoso. É por isso que o homem tem que analisar. Esse é o ensinamento que não era para condenar, irmão, né? As pessoas olham para o Antigo Testamento, para a lei, como se fosse um negócio bicho, como se fosse um negócio monstruoso, como se fosse um negócio severo. Irmão, misericórdia. Ai, tá bem que eu nasci no tempo da lei, viu? Graças a Deus que meu irmão, rapaz, se tu soubesse que a graça de Deus começou lá,
Meu Deus do céu, irmão, e vem se manifestar em Jesus, revelado na pessoa de Jesus, depois de Jesus veio. Ô irmão, pelo amor de Deus, que isso? O povo lá era corpo, alma e espírito, e nós é diferente deles, nós não é corpo, alma e espírito. Eles eram pecador também, nós também é pecador também. Então, quando Deus criou a lei, não jurarás, não falar falsamente, era para quê? Era para que o homem viesse pensar, ter a consciência, né? Ser mais sábio, pensar direito em falar, Senhor, né? Olha, Senhor, eu prometo que a partir de hoje, não, o que Deus quer do homem é sinceridade, honestidade dentro do ser. Falar assim: Senhor, olha, a partir de hoje, eu preciso que o Senhor caminhe comigo. Deus, a partir de hoje eu preciso que o Senhor me ajude nessa questão. Senhor, olha, eu tenho falha nessa questão. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver essa questão, a trazer uma solução. Me ajude, Deus. Me ajude a caminhar, porque sozinho eu não vou conseguir. Pronto, é isso. A partir do hoje, Senhor, eu prometo que a partir de hoje, nunca mais nessa questão. Aí pronto, o homem vai lá, erra, falha, não cumpre o voto. Aí chegou: mas você não falou que tal dia ser isso e isso? Não, falou, você jurou até. Jurei, tu jurou. Nossa, e agora? Como é que faz? Os irmãos estão entendendo? É por isso que o primeiro tópico, lei do juramento, está nos ensinando isso aqui, né? O falso juramento deu uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizava a seriedade dos juramentos. Que é isso que eu acabei, que é este requisito que eu acabei de falar e explicar aqui agora, né? Aí, hoje, você vai pensar de maneira diferente. Não, irmão, a lei não é bicho de 7 cabeças, não é nenhuma monstruosidade, não. A lei foi criada para que o povo de Deus viesse andar honestamente, viesse ser um povo diferente, viesse ter caráter, para quando falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, né? Este era o propósito da lei do juramento, né? Aí o tópico 3 diz aqui, não jureis nem pelo céu nem pela terra. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse, usando o nome de Deus, estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor, e nesse caso não precisava ser cumprido. Foi nessa questão que Jesus chegou e falou: vocês têm que ser sinceros. A sua palavra, ela tem que ser honesta. A sua palavra tem que falar a verdade, né? Não, eu falei no começo, bem no começo aqui, né? Não jurava. Não, se eu jurar por Deus é um negócio pecado, não está pecando. Não quer dizer o que? Não, eu juro por esse copo aqui, né? Eu juro, né? Os fariseus, os escribas lá, os separatistas, né? Melhor dizendo, os escribas. Então, eu juro, né? Eu juro pela minha casa. Não jurava por Deus porque tinha medo, né?
mas para justificar mentira e atos pecaminosos, é o que está escrito aqui, ó, que o comentarista Osiel Gomes colocou aqui, né? Que estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus, e era de menor valor, e esse caso não precisava ser cumprido. Foi contra esse procedimento dissimulado, hipócrita, que Jesus o confrontou. E essa tenuidade de classificação feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base, não tinha base nisso. Para Jesus, quem jurasse pelo céu, né? A pessoa que eu acabei de falar aqui, que jurasse, não, eu vou fazer um voto aqui, né? A pessoa teria que cumprir aquele voto, né? Teria que cumprir o seu juramento, pois eles foram feitos por Deus, e a terra o estrado dos seus pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumpridos, pois neles o nome de Deus estava envolvido. O cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisava invocar qualquer elemento como o céu e a terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que na essência a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Outra coisa aqui, ó, não adianta, meus amados irmãos, não adianta os atos litúrgicos, né? Se a gente não estiver firmado na verdade, não adianta nada o que nós vier fazer perante Deus e a gente não está firmado na verdade, porque o que diz Lucas capítulo 6, versículo 45, o que a boca fala, porque está cheia o coração. E o que diz Efésios capítulo 4 e o versículo 24? Efésios 4 e o versículo 24. Olha o que diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós, como cristãos verdadeiros, que tem uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, não devemos andar como o mundo anda. Não devemos ser como o mundo é. Se o mundo fala mentira, nós falamos a verdade. Se o mundo anda na falsidade, nós temos que procurar andar sempre na verdade. Senão, meus amados irmãos, tudo que nós viemos dentro de um templo fazer como adoração e oferta ao Senhor é vão. Tópico 2 aqui, ó. Nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Como
como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que fala é valioso. Esta atitude declara que tipo de pessoa somos nós. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, com muita propriedade. O sábio Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. E tem muitos, né? Se é verdade ou não, eu não sei, mas testemunhos de relatos que falam sobre pessoa que falou falsamente contra o outro, como diz aqui, e destruiu totalmente a vida do outro, acabou, né, a vida do outro, né? Ouvi muitas histórias relacionadas a respeito disso. Olha, irmão, uma coisa é certa e uma coisa é verdade. Uma coisa é certa e é verdade. O desejo, como eu falei no começo, o homem é responsável pelos os seus atos. Um homem, não existe essa questão, um homem ele tem que se responsabilizar pelos seus. Por que Jesus diz, olha, vamos ler aqui o que ele fala aqui, né? Seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Por que Jesus fala isso? É o diabo que usou a minha boca? É o diabo que me levou a ser falso, a enganoso? Não, de maneira alguma. O homem é responsável pelos seus atos, pelo que promete. Não. Por que Jesus falou aquilo ali? O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, ele estava querendo falar o quê? Que eu estaria me comparando com o maligno. Eu estaria... O diabo é o quê? O maligno é o quê? O diabo é o quê? Ele é mentiroso. O diabo, ele faz sempre perjúrio, ele fala falsamente, ele engana, ele promete e não cumpre. Ele tem astúcia. Ele tem astúcia, meu amado irmão. Astúcia, artimanha. Uma artimanha, meu querido, que se você não tiver na presença de Deus, atento, sóbrio, como diz Pedro, atento, sóbrio, ligado, atento, o diabo ele vai te enganar, o diabo ele vai cair. O diabo usou Eva, não, mentira. Eva tinha o não, Eva tinha a obediência, a decisão foi dela e de Adão, dos dois, não foi um só não, foi dos dois, de desobedecer. Então quando Jesus fala, o que passar disso já é procedência maligna, ou seja, eu estou me comparando com o quê? Com Satanás. Eu estou me comparando com o quê? Com o diabo. Eu estou me comparando a quê? Aos atos malignos de Satanás e seus adeptos dos demônios. Eu estou me comparando com o reino satânico. O diabo é mentiroso? Eu vou ser mentiroso também? O diabo fala mentira, eu vou falar mentira também. O diabo engana, eu vou enganar também. O diabo mata, eu vou matar também. O diabo rouba, eu vou roubar também. O diabo destrói, eu vou destruir também. Começa numa pequena coisa e vira uma coisa gigantesca. É isso que Jesus estava falando. Passou disso em procedência maligna. Comparação com o diabo. Aí quando entra nesse âmbito, meu amigo,
Aí o diabo vê, nossa, ó, tá prontinho, vamos lá? Vamos. Aí, como ele é espírito, ele já entra na mente do ser humano, já domina a mente, já domina o coração, já domina a alma dele, já domina o espírito dele, aí já está totalmente nas trevas. Ali para o diabo fazer o regaço, destruir, e se Deus não tiver misericórdia ali, é um prato cheio, olha, um piscar de olhos para matar e levar para o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado. Irmão, pelo diabo ser espírito, Jesus disse, a lição que nós aprendemos aqui, ser luz é isso, né? É bonito quando a pessoa chega assim, irmão, olha, quando eu vi, eu já tinha falado, e por isso eu estou aqui, ó, o irmão pode me xingar, o irmão pode falar o que for, o irmão pode fazer o que quiser, irmão, eu estou aqui para te pedir perdão, porque quando eu percebi, eu já tinha falado contra o irmão, eu falei mal do irmão, né? Honesto, verdadeiro, né? Ou a pessoa, porque nós temos que ser luz, e por Satanás ser espírito, e por ele ser treva, meu amado irmão, quando fala de Satanás ser treva, irmão, é coisa terrível, né? Não vou entrar nesse detalhe porque não dá tempo e também não é o assunto aqui. Por ele ser treva e nós ter que ser luz, quando ele vê de longe luz, ele sai fora. Quando você entra num ambiente espiritual que está tomado pelas trevas, eles vão procurar um canto da casa ali para poder se esconder. É coisa terrível, irmão. É terrível. Ou você achou que essa lição aqui ia ser uma liçãozinha de nada? É por isso que nós temos que olhar aqui, ó, aqui dentro. Mesmo a gente tendo o Espírito Santo de Deus, falar com Ele, falar com o Espírito Santo de Deus, falar com o Senhor, fala, Deus, se há alguma treva em mim, arranca, se há algum pecado em mim, Deus tira, Deus, se há falsidade, engana em mim. Meus amados irmãos, eu não gosto de falar as coisas particulares da minha vida, não, eu não gosto, né? Vou falar um negócio aqui, irmão, quando eu lembro, eu estou orando, né? E eu lembro, vem lembrança, eu chego diante de Deus, eu falo assim, Senhor, se eu fosse morrer agora, eu subiria para o céu? Tem algum impedimento em mim que impediria de eu subir para o céu? Senhor, se o Senhor voltar agora, neste momento, tem alguma coisa que me impediria dentro de mim, que eu faço, que eu peco, que eu erro, que o Senhor vê que eu estou fazendo, que o Senhor vê que eu estou ali preso? Se o Senhor voltar agora, Senhor, eu subiria para o céu, eu ia subir se o Senhor voltasse agora. Quando eu lembro, vem a lembrança, meu amado irmão, é a oração que eu costumo fazer. E você que nos ouve por essa live, a partir de hoje, passa a fazer nas suas orações, incluir isso daí. Pergunte para o Senhor, se eu morrer agora, eu vou para o céu? Porque a partir daquele momento ali, meu amado irmão, Deus, ele vai lá no teu íntimo, nas profundezas do teu ser, e vai trazer para você aquilo que você, se tem algo, se tiver algo, Ele vai trazer para você aquilo que precisa ser consertado naquele momento, porque Deus não quer perder ninguém. É o ser humano que se perde, né? Aqui fala do sim,
e do não na vida de Paulo, e vou encerrar aqui no tópico 3 agora, né? Porque o tópico 2 aqui eu já falei como o dever, como deve ser o nosso falar, o sim e o não na vida de Paulo, né? E o que passar disso é procedência maligna, já falei, já citei aqui, já expliquei, né? E vou encerrar aqui. Honestidade com nossas palavras. Rapidinho aqui, bem rapidinho. Honestidade. Ô irmão, pena que não vai dar mais tempo. Ô irmãos, me perdoe falar. Ô Jesus, eu tenho que falar isso aqui. Eu tenho que falar. É porque nunca vim falar comigo. Irmão, um exemplo aqui. Não é ser puxa-saco não, de maneira alguma. Irmão, se alguém vem falar mal do meu pastor para mim, na sabedoria do Espírito Santo de Deus, eu dou aquela cortada. Eu não aceito. Se vem falar mal de algum irmão da igreja para mim, eu também não aceito. Não aceito de maneira alguma, né? E o que tem de crente, me perdoe a palavra, oh Jesus amado, tem de crente safado, pilantra, mentiroso, enganador, dentro das igrejas, falando mal do irmão, falando mal da irmã, falando mal de pastor, né? Querendo destruir vidas dentro da igreja. Misericórdia, sabe? Misericórdia. Nossa, você conhece fulano, né? A gente vê assim, você sabia que fulano tal? Eu falo assim, sabe? É porque não é comigo, porque se é comigo eu falo assim, eu vou falar, ô irmão, ô irmã, olha, o que é ou deixa de ser não é problema meu, é problema dele ou dela. A irmã cuida da sua vida, por gentileza. Pronto, né? Pronto, acabou. Eu não gosto. É uma virtude, honestidade, é uma virtude de alguém que é correto, sincero, né? Eu não vou falar essa palavra hebraica aqui não. Reto, honesto, correto, direito, plano, certo? Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Quem tiver um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam da sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Pronto, aqui eu termino, né? Vou repetir aqui, ó, né? Quem tiver um viver reto, honesto, jamais permitirá que saia da sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras, né? Tem que haver manifestações espirituais, sim, mas eu creio numa coisa, meu irmão e minha irmã, manifestações espirituais, ela tem que fazer com que eu tenha caráter. Agora, se houver manifestações espirituais e não houver mudança de caráter, mudança de vida, transformação, andar honestamente, andar na verdade, então, meu irmão, isso daí não vale de nada. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pastor? Quinta-feira, meus amados irmãos, nosso grande culto, né? Uma palavra abençoada do nosso pastor Daniel Firmino, né? Se os irmãos quiserem acompanhar as mensagens do nosso pastor Daniel, está aí na página do Facebook, a DBLEM Congregação Cidade Jardim, e também, meus amados irmãos, na página do YouTube Cristo para Todos, né?
Lá você vai ver também as mensagens do pastor Daniel Firmino. Então, quinta-feira, culto com o nosso pastor Daniel Firmino, às 19h30, e domingo, às 18h, culto da família. Vamos orar ao Senhor, que Deus nos abençoe a todos. Senhor Jesus, amado, querido, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós te agradecemos por esse ensinamento, meu Pai, de hoje. Meu Pai, nos ajude, Pai, nos ajude. Deus, nós precisamos de Ti, do Senhor, que o Senhor venha nos ajudar a preservar, meu Pai, e andar no caráter que o Senhor quer e que o Senhor deseja que os seus filhos andem. Pai, nos ajude nesse requisito, é o que nós te pedimos. Pai, nos leva em paz para a nossa casa, protegido e acampado pelo Senhor, e nos dê um resto da semana abençoado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe.